quando eu comecei a fazer podcast, eu comecei com 2 homens. Então, a experiência de fazer conteúdo quando você é homem e quando você é mulher é diferente. E é até por isso que eu não faço vídeo também. Porque desde o começo do podcast, eram 2 homens e eu sentia que todas as vezes que alguém ia corrigir alguém, era eu. Por mais que eu e eles estivéssemos falando exatamente a mesma coisa, eu era a pessoa que era corrigida. Eu era a pessoa que vinham comentar, não, mas a Fala falou isso e tem também isso, por exemplo, de tal banda, tal música, e testavam os meus conhecimentos se eu falasse que eu gostava de uma banda. E é uma coisa que acontece. Então, quando eu comecei a fazer a tribo, eu já comecei, por exemplo, com estudos científicos, para não ter justamente essa cobrança de... você está falando uma coisa, mas eu sei mais do que você. Então, eu vou pesquisar absolutamente tudo que tem sobre um assunto e eu demoro, às vezes... cada episódio eu demoro muito mais que 8 horas para escrever só o roteiro do episódio e pesquisar tudo. Então, para mim, tem essa cobrança de eu não deixei faltar nada para ninguém. E ninguém vai me cobrar por isso. Então, isso me gera uma ansiedade muito grande. Um perfeccionismo, será que é necessário? Porque assim, não tomar cuidado eu também tomo. As postagens que eu faço TDAH Descomplicado são muito bem fundamentadas e tudo, tem fonte, tem coisa. O que não for da minha, sou eu falando de mim. Aí eu posso falar o que eu quiser, porque sou eu. Agora, quando tem ali embasamento científico, tem embasamento científico, não é um embasamento achismístico, né? Você então... Ou já foi perfeccionista? Não, eu como sou é que muito. é hoje? E, por exemplo, que eu tava falando do vídeo. Por que eu não gravo vídeo? Porque mesmo, por exemplo, quando a gente tava lá no Congresso, na Câmara... e assim, foi 1 comentário, 2 comentários, mas... Por exemplo, alguém falou da sua aparência? Da minha? Falaram do meu corte de cabelo. Uai! No Twitter, onde? Não, acho que foi um comentário. Mas assim, não foi ruim. Foi ok, mas é o tipo... Comentários, às vezes, a gente recebe comentários que, por ser mulher, por exemplo, já me marcaram no Twitter, um homem marcou um outro homem num vídeo meu, e eu gesticulo muito quando eu falo. Eu tenho seios, sou uma mulher, eu tenho seios, enfim. E marcaram uma outra pessoa para ver meus seios balançando enquanto eu fazia um vídeo. Não ligavam para o conteúdo do que eu estava falando. Não importa se eu estava trazendo um conteúdo científico ou não. E é uma coisa que você nunca vai passar. Ninguém vai falar, o Yuri engordou, o Yuri emagreceu, o Yuri tá sem maquiagem, o cabelo do Yuri tá despenteado. E eu sinto uma liberdade muito maior fazendo podcast que ninguém me vê do jeito que eu tô gravando, porque não tem a cobrança extra. A minha cobrança é o meu conteúdo. E isso, ok. Dentro de todas as cobranças que eu posso receber... A cobrança que é por conteúdo e não por aparência, para mim é a mais leve. Então eu posso escolher o perfeccionismo porque não dá para ter todos ao mesmo tempo. E não que seja um perfeccionismo. Eu não acho que perfeccionismo é bom. Perfeccionismo é muito ruim pra gente e é uma cobrança completamente desnecessária. Mas entre todas as coisas que eu posso escolher para me preocupar, escolher não me preocupar com comentários sobre a minha aparência e possíveis pessoas que vão me criticar por isso é uma coisa mais leve para mim não ter essa parte, entendeu? Entendi. Mas você não acha que, de repente, cara, é muita informação. Informação de relevância, porque a gente está sempre exposto, né? Eu acho que você, mesmo que seja uma rede textual, que é o Twitter, que é o seu forte lá, apesar de você também estar no Instagram, mas você fica um pouco mais no background, né? Você também gosta muito de texto. A gente está sempre exposto. Os textos são meus, mas a arte é da minha amiga que eu pago, ela faz a arte para mim, é a Ana Matos, ela que faz para mim. Mas a arte tem um texto. Que é o seu texto. Texto é meu. Exato. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Tata. A gente não está imune à crítica, sabe? Nunca. E aí o que eu acho é uma coisa o seguinte, eu até aprendi no livro Antifrágil, sobre a antifragilidade. Primeiro, é tu confiar no caos. Eu entendo essa tua saída, tipo assim, velho, eu vou fechar o escopo. O que é fechar escopo? Ao invés de me preocupar com aparência e conteúdo, eu escondo a aparência do tipo, não preciso aparecer, e foco só no conteúdo. E tá dando certo, tá tudo super certo, entendeu? Eu acho que até, por exemplo, eu penso assim, se eu fizesse uma espécie de podcast só com áudio, podcast tradicional, talvez fica mais fácil em mim até pra editar, porque, por exemplo, eu tô falando ali, comentando um assunto, se eu errar, eu sei que é mais fácil você editar um áudio. Você corta aquele trechinho ali e tudo, entendeu?
fica mais fácil manipular. O né? seu editor que não vai gostar. Porque o trabalho de editar podcast é mais trabalho do que editar o ao vivo. É que o ao vivo você tem o negócio de... Você tem aquele compromisso de fazer sempre naquele dia, ou fazer naquele dia, naquele horário. E ele tá trabalhando muito enquanto a gente tá aqui. Pra gente é tranquilo ficar conversando. Ele tá ligado com 500 milhões de outras coisas. Só que na hora do editar, é a parte do... você tem a trilha sonora e você tem que se preocupar se falou errado, se não falou errado. Dependendo do editor, às vezes ele pega uma... Sei lá, você gaguejou e você falou errado. Às vezes ele corta esse trechinho e pega uma outra letra que você falou em outra palavra com a mesma tonalidade, encaixa ali, dependendo do editor e de nível de edição. E eu já vi alguns amigos editores que eles, por exemplo, acham que uma parte é engraçada e as pessoas riram naquele episódio, uma parte mais pra frente, mas não riram com tanto entusiasmo naquela parte. E ele corta risadas. Corta risada, bota claque ali, fake. E fake não, assim, não mas... só que não parece. Parece que as pessoas todas riram naquele momento só pra dar um entusiasmo um pouco maior. Caraca, velho, o negócio é minucioso. O Andrei, ele faz uma edição mais leve pra mim, porque eu não uso áudio, trilha sonora de fundo, porque eu tive um problema com isso, TDAH. Eu comecei fazendo com trilha sonora. E aí vem um copyright, dá uma encarcada na gente, eu comprei a minha trilha sonora é minha. E teve problema? Por quê? Porque TDAH, eu falando e uma trilha sonora de fundo, não deu certo. Não dá, daqui a pouco você tá cantando, você tá indo no ritmo da música. E aí depois do episódio lá 7, alguma coisa assim, eu acabei tirando por causa disso.